Olá, este é o Diagnóstico Raiz. Aqui a gente discute estratégias importantes para você, acupunturista, descobrir a raiz do problema do seu paciente em 10 minutos, já na primeira consulta. E com isso, encher a sua agenda de pacientes. Eu sou Osiris Gianetti. Tem gente que ainda atende consultando um livro do lado. Isso para fazer até o diagnóstico, quanto até para ver como proceder o tratamento. É muito chato isso, né? Imagina você entra para fazer uma cirurgia e o cirurgião está olhando um livro e fala assim, pera aí que eu já estou quase achando o caso dele. Como é que você se sentiria? Tem uma situação até mais extrema que eu já vi, que é botar um livro em cima da barriga do paciente para consultar como é que vão ser os pontos. Isso sabota muito o trabalho de quem quer conseguir ter uma agenda cheia na acupuntura. Bom, gente, não precisa dizer mais nada. Você sabe o quanto isso joga contra a gente. E você imagina o quanto vai ficar difícil para você recompor a sua imagem? Porque a imagem que a gente está passando é de alguém que se atreveu a fazer alguma coisa que não está dominando ainda. Então não faça isso. Mas é fácil falar, olha, não é legal tal, e como é que eu começo? Bom, esses vídeos que eu tenho feito aqui é justamente para ajudar você a melhorar a qualidade do seu trabalho e não cair nessas armadilhas que sabotam o nosso sonho de ser acupunturista. Não sei se está alto, vamos ver. Mas é o seguinte, tem uma dica muito importante que é na qual eu mais invisto em divulgar para as pessoas. É a importância do diagnóstico. Eu tenho que falar para você, estude diagnóstico. Ah, mas e aí? O que eu vou fazer depois? Porque eu tenho que saber como tratar, eu tenho que saber como é a doença, tudo bem, eu vou ver diagnóstico. Então, olha só como a questão do diagnóstico é chave para quem quer ficar bom na acupuntura. O diagnóstico é a ponte entre as síndromes, os fundamentos e os tratamentos. Porque a hora que eu vou estudar o diagnóstico, eu tenho que entender de síndromes, eu tenho que entender até de fundamentos. Como assim de fundamentos? Bom, você lembra que a gente aprende que uma patologia pode ter uma origem interna ou externa. E se eu vou fazer um diagnóstico, eu vou ter que identificar se aquilo é um caso de invasão externa ou se é uma patologia interna. E tem uma outra categoria ainda, que não é nem interna nem externa, que são os acidentes. Né? Então, pessoal, a hora que você começa a estudar diagnóstico com esses olhos, as coisas começam a fazer mais sentido para você. Por quê? O ser humano aprende... Deixa eu desligar meu WhatsApp aqui, que é um... Fica tudo gravado. A hora que você começa a estudar desse jeito, você vai facilitar um recurso da aprendizagem que é natural no ser humano. O ser humano, para ele lembrar melhor e para ele compreender melhor, ele precisa fazer conexões. E por isso que a gente lança a mão, por exemplo, de metáforas, de exemplos, tá? Porque a pessoa estabelece uma conexão entre aquilo que é novo para ela com algo que ela já conhece. Esse é um recurso que é usado amplamente nos métodos de ensino. E às vezes, pensa bem,
quando você vai explicar algo para uma criança, esse linguajar do adulto falando para a criança, para explicar algum assunto, geralmente usa demais desse tipo de recurso. E aí você vai estar usando a seu favor. E veja que além de você estabelecer relações, você estabelece relações chaves entre fundamentos. O que é isso mesmo? Ah, deficiência de sangue. Então eu também vejo patologias, síndromes. E eu vou relacionar já com tratamentos. Como eu vou relacionar com tratamentos? Olha, eu falei, deficiência de sangue, qual que é o teu trabalho? Fortalecer sangue, nutrir sangue. Na acupuntura, a gente não põe sangue dentro da pessoa. O que eu vou fazer? Eu vou procurar o sistema que está falhando. Você, nos fundamentos, você sabe quais os sistemas que contribuem ou que participam da formação de sangue no organismo. Certo? A gente sabe que precisa de uma ação saudável do baço e de uma força de estômago para ocorrerem as transformações. Você vai precisar também de garantir um livre fluxo para que essas transformações e seus ciclos posteriores não sejam atrapalhados. Isso vai chegar no John T e sofrer uma transformação importante de purificação. Da onde vai vir o sangue, da onde vai vir o Ti, o Ti correto para o corpo, aquele Ti que pode realmente ser utilizado no corpo na sua manutenção, que vai se desdobrar no Yin Ti e no Yang Ti, desculpa, no Yin Ti e no Wei Ti. E você sabe também que essa transformação do Zhong Ti para o Zhen Ti acontece quando eu tenho a intervenção ou o suporte do Yuan Ti, que é o Ti do rim, que é um Ti original, que ele é estocado no rim, ele pode vir tanto da fase pré-natal, quanto ele pode vir daquilo que o corpo estoca, da essência que ele retira dos alimentos, logicamente bem transformados. Então veja que a hora que você estuda o diagnóstico, você começa a ter noção de tudo isso. E aí, se você sabe tudo isso, você sabe quais sistemas você deve olhar para saber qual está falhando na formação do sangue. E o que você vai fazer. A hora que você estuda isso, você vai naturalmente começar a lembrar de pontos. Quais pontos contribuem para isso? Então, quando você melhora nisso, você supera essa situação e necessidade de ter que consultar livros na hora do seu atendimento. As pessoas geralmente fazem em 2 momentos isso, porque não estão sabendo fazer um diagnóstico. Puxa, o que é isso mesmo? Eu vou olhar lá. Pega aquele livro de fundamentos ou de síndromes e fica folheando, e olha pulso, e olha a língua, e folheia. E vai fazendo uma catação toda desconexa, que não constrói uma ideia geral de que problema está acontecendo. O outro momento é na hora do tratamento que a pessoa não sabe o que fazer. Puxa, e agora? Por que ela não sabe o que fazer? Porque fez um amontoado. A gente confunde fazer um diagnóstico com coletar um amontoado de sinais, sintomas e sem buscar uma correlação entre eles e uma correlação dentro de um histórico que vai fazer sentido se era uma pessoa que tinha deficiência de sangue e depois teve um problema de invasão, ou se é uma invasão que se agravou até chegar a causar uma deficiência de sangue. Veja como é importante. E o histórico é muito negligenciado nessa situação. E aí, o que eu faço? Tá legal, tal, mas aqui é o meu trabalho. É para isso que eu faço esses vídeos. E ele tem até um nome, Diagnóstico Raiz.
A ideia é que você vá assistindo e aprendendo cada vez mais a chegar à raiz do problema que você tem que tratar, porque senão você vai ficar só numa questão sintomática. Você tratar uma insônia sem interferir para melhorar a produção de sangue é todo dia fazer acupuntura para fazer a pessoa dormir, é trocar um sonífero químico por um agulhista. E a gente precisa fazer mais que isso. Até porque chega uma hora que essa intervenção com a acupuntura começa a não fazer mais efeito. E as pessoas tendem então a considerar, a acupuntura tem os seus limites. E quem teve o limite aí foi o acupunturista. Mas como que você vai superar isso? Eu falei para você. Você precisa desenvolver o seu senso de diagnóstico. A gente geralmente, quando vai estudar diagnóstico, vai estudar, não, eu preciso entender mais de pulso, de língua. Eu tenho que saber qual sinal me diz o que é, porque eu não sei qual que é o problema e eu fico esperando que algum sinal ou alguma coisa de pulso me fala, o problema é esse. E esses sinais de pulso e língua, eles vão configurar uma informação real para você se você considerar a queixa que a pessoa está apresentando e os sintomas. Então, não sei se já falaram isso para você. Anote aí. Quais as condições patológicas do organismo? A gente lida com diagnóstico no sentido de identificar o que está acontecendo, mas o que está acontecendo em termos de patologia. E quais patologias você procura? Ou quais patologias você vai encontrar? Dentro da medicina chinesa, a gente precisa lembrar que ela tem, como eu vou dizer, ela tem uma classificação própria daquilo que é patológico. Não dá para a gente chegar com as descrições ocidentais e buscar depois uma correspondência em algum livro dizendo como tratar aquilo, porque a gente vai tratar a patologia que o livro fala, porque a gente fez uma ponte entre o nome que eu achei no livro e o nome do diagnóstico que a pessoa me trouxe, ou da reclamação que ela me trouxe. E aí é uma coisa desconexa. Tende a ser, então, aquela acupuntura limitada. E o que você precisa procurar, então, são outros elementos, porque aí você vai fazer um diagnóstico e você vai poder tratar a condição real da pessoa, na sua condição mais individual que ela se apresenta, não naquilo que aparece genericamente no livro. Então, o que você precisa estar atento? Olha, você vai ter que identificar se é uma patologia de deficiência. E deficiência de quê? Deficiência quando falta, quando não é suficiente, que pode ser o quê? De fluidos. Pode ser de Qi. Mas volta um pouquinho. Quando eu falo de fluidos, eu estou falando de substâncias fluídas, inclusive o sangue. Então eu tenho que identificar isso. Se tem deficiência de fluidos, eu posso ter secura. Eu posso ter... Sabe aquelas articulações que rangem? Pode ser. Olha aí, não vamos cair naquilo que eu falei, de pegar uma descrição de livro e aplicar na prática. Então eu tenho um ranger de articulação, eu posso pensar, ali está faltando alguma coisa para umidificar. Pode estar faltando uma hidratação, porque lembra aquela porta que quando começa a faltar o óleo, ela começa a fazer nheque. Gostaram do meu nheque? Pois é. Só que nem sempre é necessariamente uma falta de fluidos. Mas se for, eu tenho condição de saber. Eu vou ter pulso e língua para considerar. Eu vou ter outros sinais ou sintomas para investigar. Então eu tenho que considerar isso.
Lembrando que por trás de uma deficiência de fluidos, eu posso ter uma deficiência de baço na sua transformação, que é quem processa e transforma os alimentos e fluidos de todo o corpo, para a gente poder aproveitar. Isso contesta um pouco aquela visão ocidental que a gente tem de que a pessoa precisa tomar água para ela nutrir os seus fluidos corpóreos. Porque na medicina chinesa a gente sabe que se não tiver essa ação do baço de transformação, a pessoa ela não vai absorver, de forma a transformar em fluidos que nutrem e umedecem as articulações. Outra coisa, a pessoa pode beber água e essa água ficar empoçada em outra situação. Então, além de tudo, ela pode não ter sido transportada para a região adequada para acontecer essa saúde. E a gente tem um problema maior, é que às vezes o baço, na sua função deficiente, ele pode gerar umidade. E aí fica mais difícil da pessoa ficar bebendo água, ela não suporta isso. Então a medicina chinesa tem que ser entendida nos seus processos e não confundir com a visão ocidental, que é uma visão meio que mecânica. Tá faltando uma coisa, eu dou. Tá com deficiência de imunidade, vou dar vitamina C, aqueles pacotes que vieram com Covid, vitamina D e tal. E a medicina chinesa ela vai além, porque ela sabe que isso ou tem que ser absorvido ou tem que ser produzido. E aí eu posso ter essa condição de deficiência. E aí você vai ter que estar atento. Condição de fluidos ou de função, que é o Qi. As pessoas falam deficiência de Qi e perdem noção. Porque esse Qi, essa função, é de algum órgão. A outra condição patológica que eu posso ter são os acúmulos. E esses acúmulos podem ser de fluidos e eles podem ser mais condensados, que aí viram as mucosidades, também chamadas de fleuma. Eu posso também ter o acúmulo de alimentos. Vejam só, quando tem um acúmulo de fluido, a gente vai chamar do quê? De umidade. Eu vou ter os edemas, por exemplo. A obesidade pode ser uma característica de umidade. Umidade é uma condição in, porque in no sentido de material, tem a característica fluida, porque está relacionado à água, e ela é turva, porque ela não é componente da nossa fisiologia, então ela não tem uso e ela fica acumulada em regiões que vão atrapalhar as nossas funções, vão obstruir, vão dificultar. Então, eu posso ter um acúmulo nesse sentido, e essa condição de umidade, quando ela se condensa por N motivos, eu vou encontrar a situação de que a gente chama de fleuma ou de mucosidade. E aí, o tratamento é um pouco diferente da umidade. A umidade, o que você faz? Você escorre. Né? Pensa bem, você pega uma bucha, encheu de água, você quer tirar a água dela? Escorre, aperta, deixa lá que ela vai sair. Então, na acupuntura, por exemplo, é o trabalho de dispersar a umidade. Isso é um tratamento bem sintomático. Eu tenho que entender também aonde está essa umidade, porque às vezes o tratamento é um pouco maior que isso. Mas veja que isso já começa a orientar você ao que você tem que procurar estudar, para não ter que ficar perdido na hora da consulta, buscando nas páginas do livro o que significa aquilo que a pessoa tem. Agora, se eu tenho uma condensação, essa condensação ela precisa de uma ação transformadora, porque a mucosidade ela não sai simplesmente. Vamos falar de uma mucosidade aqui, o ateroma, aquelas placas de gordura no sangue.
aquilo lá precisa ser transformado, porque até se eu solto aquilo, eu posso entupir algum vaso que interfira numa condição vital nossa. É muito perigoso. Então aquilo precisa ser transformado. Você quer um exemplo disso? Você vai lavar uma panela cheia de gordura, mas a gordura, a umidade é aquilo que eu falei, você vira de bruço e ela escorre, mas essa gordura não. E você precisa de um agente transformador daquilo para ela ir ganhando uma viscosidade e sair fora. A gente põe detergente. É uma boa metáfora, não é? Não é legal? O dia que eu entendi isso, gente do céu, falei, puxa, eu estou virando acupunturista. Agora eu sei o que fazer. Então, na condensação, nas fleumas, a gente tem que buscar mais do que uma eliminação. Eu tenho que buscar uma transformação. Por isso que na fitoterapia você vai encontrar fórmulas que resolvem fleuma ou resolvem mucosidade. Tá vendo que legal? Como a hora que eu vou entender para que o diagnóstico, o que eu tenho que procurar, em vez de ficar decorando aqueles nomezinhos, essa visão vai te ajudar muito a, inclusive, você já faz até ideia de que pontos usar. Então, nem tudo que para, que acumula é água ou é condensação. Às vezes as coisas param numa situação anterior, como os alimentos. Eu empachei, eu comi muita besteira e entalei, estou com o negócio parado na barriga. Pode parar nos intestinos também. E aí eu vou ter que fazer o quê? Mover os intestinos, mover essa massa para o organismo eliminar. Não é bom para a saúde que essas coisas fiquem paradas lá. E geralmente isso é chamado de regular o Qi, quando se trata da questão alimentar. Mas eu posso ter um acúmulo que, lembra, olha, são coisas do organismo que se acumulam. Eu posso ter um acúmulo de Qi. Só que quando é o Qi que está acumulado, eu não penso nisso. Porque não é que eu vou produzindo Qi e ele vai entupindo o lugar. Não é bem isso. A gente não produz a mais o Qi. A gente pode produzir a menos, mas a mais nós temos uma capacidade geradora de Qi que quando está no seu ápice é a nossa condição de saúde. Mas o que acontece quando que eu estou falando aqui, comparando com a ideia de acumular o Qi? É quando eu tenho estagnação. E a estagnação, naquele lugar que está estagnado, eu tenho um acúmulo de Qi. E me dá aquelas dores, dá aqueles desconfortos. Por exemplo, no abdômen. Ele fica estufado, pode ficar dolorido. Eu posso ter um acúmulo de Qi no alto e eu tenho uma dor de cabeça. E aí você vai lembrar que é o seguinte, estagnação, ela se refere não só ao Qi. Estagnação é quando as coisas param de fluir. E a gente pensa muito em Qi, porque a gente estudou muito livre fluxo do fígado. Mas a gente pode ir longe, mais longe. Eu tenho uma estagnação de sangue. A estase, que é um problema. As mulheres que o digam. Sabe aquelas menstruações que geram placas? Aquilo é um sangue que ficou parado e acumulado nas paredes e eles coagulam. Porque não tinha uma boa circulação. Pode ser até por uma estagnação de Qi, mas o sangue pode estagnar e acabar bloqueando o Qi aí da dor. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar o livre fluxo, dispersar o movimento do sangue, fortalecer o sangue no seu movimento. E do jeito que você já viu acima de acúmulos, os acúmulos de alimentos, eles acontecem porque o alimento pode se estagnar. E ele vai estagnar por quê? Tem vários motivos. Um
eu comi o que eu não devia ter comido. Eu comi além do que eu deveria ter comido. O outro, o meu fígado está baleado, sofrendo muito com algum problema, e isso interfere no livre fluxo. Lembra que eu falei que a formação do sangue precisa de que o funcionamento do geal médio esteja tranquilo e seja beneficiado pelo livre fluxo das coisas, porque ele tem um momento de acontecer cada coisa. E aí, quando acontece esse bloqueio, me atrapalha. E pode bloquear onde? A falta de livre fluxo, que é uma interferência do fígado, por exemplo, pode acontecer no estômago, pode acontecer nos intestinos. Uma das causas de constipação é a estagnação do Ti do fígado. Ele vai ter algumas características. Você vai ver que não é de deficiência de baço. Se você for pegar os sinais de baço, eles estão bem. Se você pegar indícios de secura, também não acontece. Tá bem nutrido, está bem umedecido. Você pode então pensar, mas pode ser calor que está parando lá, mas as características das fezes, quando saem, não indicam calor. O pulso não indica calor. E se você olhar a condição de estagnação do Ti, ela pode ser indicador disso. O Ti ali nos intestinos não está fluindo bem e levando a esse quadro de estagnação. Estagnação de alimentos. Mas tem vários motivos então. Só que com isso que eu estou falando, com essa estrutura, fica mais fácil de você começar a chegar a um entendimento melhor. E não precisar tanto de livro. Quer dizer, você pode até precisar, mas dá para olhar depois da consulta. Mas para ficar mais tranquilo ainda, eu falei, olha, você vai ter que olhar se tem deficiência, se tem acúmulos ou se tem estagnação. Mas isso pode estar associado a outros fatores, como frio, calor, calor tóxico ou fogo. Então, todos esses fatores podem estar por trás, acontecerem em conjunto ou como serem origem dessas condições patológicas que eu falei. E você vai ter como identificar isso. Pensou na deficiência, no acúmulo, estagnação? Tá, mas o que está envolvendo? Frio, calor, calor tóxico, fogo ou vento? Que são os fatores, como eu vou te dizer, são os fatores que criam as condições patológicas no organismo. Embora elas também, tanto o calor quanto o frio, podem ser decorrentes de uma condição patológica. Você vai ver isso quando você estuda, por exemplo, invasões de frio e os seus desdobramentos. Mas para começar a poder atender, sabendo o que está acontecendo, mesmo assim que você não tem uma ideia completa, mas você já tem uma ideia, uma estrutura na cabeça, para já começar a decidir o que fazer, porque se for deficiência você vai tonificar, se for acúmulo você vai dispersar, se for estagnação você vai dispersar também. Se for frio você tem que aquecer. Percebe? Agora o que você precisa é saber de tudo isso, mas em que local isso acontece. Porque é muito comum as pessoas ficarem no genérico. É estagnação, é deficiência? Tá. Mas em qual órgão? É deficiência de Ti? Em qual órgão? É secura? Mas em qual tecido? Quais as substâncias fundamentais que estão sendo afetadas? É o sangue? O sangue, lembra que ele pode ser deficiente? Ele pode ter mucosidade, que é o ateroma. E eu tenho que pensar em áreas também, além de órgãos. Aonde que está deficiente, aonde está com calor, né? Além dos tecidos afetados, por exemplo, está transbordando para a pele, né? Está chegando nos tendões, eu vou pensar também. Então, as substâncias
que estão afetadas, que podem ocasionar nos vários tecidos aquele problema. Eu vou ter que olhar também a área, porque a área ela está relacionada a meridianos, certo? Uma ferida onde ela aparece está me indicando uma possibilidade de um meridiano estar sendo afetado. Veja que a gente usa o IG, o intestino grosso, o meridiano do intestino grosso, para tratar problemas de face. Por quê? Por causa do caminho dele. Certo? Opa, aqui, estou misturando com o estômago. Mas veja que se eu marquei o estômago, eu posso pensar no meridiano do estômago também. Então, eu posso entender a área a partir do meridiano em que está servindo aquela região e pensar numa estratégia de tratamento. E se está envolvendo o meridiano, pode estar envolvendo o Zangfu pela relação. O meridiano manifesta o estado do Zangfu. E o Zangfu vai se manifestar no meridiano. Eu tenho os dois jeitos de dizer. Embora você tenha que considerar, às vezes um problema não chegou no Zangfu ainda, ele está no meridiano. Isso é muito comum nas invasões. Tá? E aí o local me ajuda muito a entender isso. Um outro local que você tem que pensar, que ajuda você a entender o que está sendo prejudicado. As aberturas. Que aberturas são essas? Bom, quem se abre na boca? Quem se abre no nariz? Quem se abre nos olhos, no ouvido? Você já começa a relacionar qual sistema está sendo afetado. Um outro local para você pensar que é nítido, é direto, é fácil decorar, os esfíncteres. Quem controla os esfíncteres inferiores? E isso já é um indicativo do estado do Qi do rim, por exemplo. Quando eu penso nas áreas, então, eu vou ter uma ideia de qual meridiano pode estar envolvido e apresentando o problema. Eu posso ter uma ideia de qual Zangfu está com problema. Se está só no meridiano ou só no Zangfu, eu tenho como conferir isso. E tem mais um outro detalhe que você tem que lembrar. Se os sintomas são mais no alto, é porque pode estar envolvendo os órgãos acima do diafragma ou o fígado. Por que o fígado? Porque o fígado, quando ele está obstruído, quando ele está sendo agredido, ele tende a ter um acúmulo e esse acúmulo se manifestar no alto, que são as dores de cabeça. Quem se abre nos olhos, o fígado, então problemas de vista, de visão, de vista e de visão. Olhos vermelhos. E se for problemas mais nos membros inferiores, eu já começo a pensar no gial inferior, ou no rim. Então, sabendo disso, eu já sei o que eu vou investigar durante o meu diagnóstico, o que eu vou procurar no pulso e língua. Quais sintomas... na verdade, quando eu sei disso, alguns sintomas do paciente começam a ganhar mais sentido para mim. Aí, você precisa juntar com isso algumas coisas para não ter que ficar pensando muito. É fácil. Você vai começar a olhar para alguns sinais e sintomas que já vão indicar para você se é calor, se é estagnação, se é vento. Por exemplo, se tem características com a cor vermelha, olhos vermelhos,
língua vermelha, pele com uma coceira vermelha, eu tenho calor. Quando não aparece esse calor na pele, eu vou ver no pulso. A língua sempre vai manifestar esse calor. Tá? Se for toda vermelha, é um calor maciço, pode estar ligado ao yamin, pode estar ligado ao coração. Mas se for mais lateral, vai estar ligado ao fígado. Eu tenho calor no fígado. Se tiver na ponta só, eu tenho um calor mais ligado ao shen, às partes superiores. Lembrando que nesse caso, se não é uma área toda, são pontas, mais na ponta da língua, eu posso pensar já em calor por deficiência. No fígado, eu posso ter um calor por deficiência. Sim, deficiência de yin no fígado vai manifestar isso. Mas eu posso ter uma sobrecarga de alimentação e esse fígado fica lá entupido, não consegue trabalhar e pode se aquecer. Isso acontece não só com excesso de comida, mas com alguns tipos de remédios ou drogas. Veja o álcool, certo? E aí eu vou ter então na língua, na lateral da língua, o vermelho como uma manifestação de calor no fígado. Se é calor por deficiência ou por excesso, você tem que consultar o histórico da pessoa e você tem que ver outros sinais e sintomas para isso fazer sentido. É diferente de fazer aquela catação de informação, jogar na mesa e depois ficar perdido e olhando no livro. O que pode ser? Um outro sinal importante, se você tiver dor, dor é estagnação, ou é de ti ou é de sangue. Como é que você vai ver isso? O tipo de dor é que diferencia. A de sangue você localiza com o dedo. Se você apertar, você acha o ponto de dor. A de ti é mais genérico. E se eu tiver coceira, eu tenho vento. Mas e aí? O vento eu fico meio perdido, não sei o que fazer. Pois é, gente. Eu vou falar uma frase aqui que é o que começou a me guiar para entender o que fazer nessas condições de vento. Que é, aonde não tem ti e sangue, o vento ocupa. Então, se eu tenho vento, eu já tenho que buscar duas coisas, ou deficiência de ti, ou deficiência de sangue, ou os dois. Fica mais claro o que você vai ter que procurar, por exemplo, no pulso de uma pessoa? Um pulso fraco, que se interrompe fraco, a pulsação é deficiência de ti. Um pulso fino é deficiência de sangue. Ti a gente não pega, então não faz diferença o calibre da veia, mas o sangue é material, ele ocupa espaço, se tem pouco a veia fica estreita. Começa a fazer mais sentido como pensar um diagnóstico do que simplesmente ficar tentando decorar aquela lista enorme de nomes, de síndromes e de sintomas. Agora, eu posso ter dor e não ter vermelho, tá? Eu posso ter um sintoma e não aparece sinais de vermelho. O que pode ser isso? Pode ser frio. Se é na língua, é lógico que vai estar com uma saburra branca. O corpo branco da língua é outra coisa. A saburra branca é indicativa de frio. E aí, você já sabe, o que você faz com frio? Você tem que aquecer. Mas aonde? Você tem que sempre buscar qual a região que está acometida pelo frio. Se são nas articulações, se é algum órgão, se é o útero. Começa a simplificar o que pensar durante um diagnóstico. A outra questão, eu tenho arroxeamentos. Esse arroxeamento pode aparecer na língua, pode aparecer embaixo da língua. Isso é indicativo de estase, dificuldade de circulação de sangue.
por exemplo, quando você olha varizes, veja a cor ali. Se estiver arroxeada, tem estase. Na verdade, toda varizes é uma condição de estase. Ela pode ter uma característica de calor ou de frio. Lógico que as de calor são mais avermelhadas. Embora o grande trabalho nas varizes é ter que mover aqueles empoçamentos de sangue. Então, com isso, você vê que é bem menos coisas do que pegar aquele livrão de 1,5 kg de informações para você ter que ler e decorar, e você não lembra, e você chega ali na hora de atender o seu paciente e você fica perdida, perdido. E aí faz aquele absurdo, abre o livro na frente do seu paciente para ver o que está acontecendo. Com esse roteirinho que eu dei para você, assiste mais de uma vez esse vídeo. Vai marcando esse vídeo para você começar a pensar. E já fica mais fácil de estabelecer o que está acontecendo e também de entender melhor quando se fala síndrome, o que significa. E aí, como é que você faz? Aí fica simples. Se tem calor, o que você faz? Eliminar calor. Quais os pontos que eliminam o calor? Você vai lembrar. A gente tem os pontos das extremidades, tem os pontos de intestino grosso. Todo mundo fala do IG11 para eliminar calor sistêmico. Se tiver frio, eu tenho que fazer o quê? Aquecer ou expulsar frio. Qual que é a diferença? O frio exógeno, aquela invasão de frio, eu tenho que expulsar, fazer ele voltar para fora. E se eu tenho um frio endógeno, que é um arrefecimento de uma função de um órgão, um baço se ressente muito de frio. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que aquecer. Nesses casos, a moxa ajuda. Cuidado que na expulsão de frio não ajuda, porque eu tenho que expulsar, eu tenho que sair, e se eu fizer uma moxa, eu corro o risco de trancafiar o patógeno dentro do corpo. E eu tenho que fazer, na verdade, inverter o movimento. Aquele frio que está aprofundando, o corpo ganha uma força contrária de movimentação, e isso é conseguido pela transpiração, e expulsa esse frio, ou pela dispersão. Tá? É diferente do aquecer. A dispersão no frio exógeno é a estratégia correta para lidar com a situação. Se eu tiver acúmulos, eu tenho que dispersar os acúmulos, ou a estagnação, que pode ser de comida, de qi ou fluidos. Se eu tiver deficiência, eu vou nutrir o yin ou o xie, sangue. Mas como é que a agulha não faz isso? Mas a agulha ajuda a regular as funções para que isso volte a se normalizar. Quem que nutre o yin? É a ação do baço, com o estômago, com o livre fluxo e com a força do yuan qi. Preciso fazer tudo junto? Não, você precisa fazer aquilo que se mostra mais fragilizado naquele momento, naquele ciclo histórico dessa doença do paciente. Porque senão você começa a pôr agulha demais no paciente. Se eu tiver uma deficiência de Qi, eu tenho que tonificar. Mas tonificar simplesmente o Qi, eu tenho que ver qual sangue que está mais deficiente, qual função que apresenta uma depressão no seu acontecimento. Depressão seguinte, ela está diminuída. Como é que eu aumento isso? E se eu tiver uma coceira, voltando a falar de vento, ou sintomas de vento, lembre que eu vou ter que fortalecer ou Qi ou sangue. Aí entra nessa questão da tonificação. O vento eu tenho que dispersar, mas num segundo momento eu tenho que fortalecer ou o sangue, ou a energia, ou o Qi, ou os dois. E o vento, como é que eu disperso? Se você lembrar um pouquinho daquilo que você estudou, tem pontinhos para dispersão de vento. Depende de onde eles estão. Tá?
Você lembra daqueles pontos aqui na nuca? Dá uma olhada agora. Agora com essas informações, isso vai fixar mais na sua memória. E se eu tiver umidade, eu identifiquei umidade, a patologia envolve fluidos, ela manifesta líquidos, bolinhas, essas coisas saindo, eu tenho que eliminar a umidade. Tá legal? E se essa umidade já virou mucosidade, aí eu tenho que transformar, eu tenho que resolver. Resolver no sentido de transformar e tornar isso de uma forma mais execrável pelo organismo. Tem que facilitar na sua forma de sair, porque a mucosidade fica agarrada. A umidade já é aderente. E a mucosidade, então, pensa assim, num lipoma. Eu falei do ateroma. Pensa, por exemplo, numa obesidade. Algumas você começa a tratar, a pessoa começa a urinar mais, já começa a murchar, porque estava envolvendo mais umidade. Mas outras não. Por quê? Então eu preciso de um processo de transformação. E aí, às vezes, eu só tenho que corrigir o Ti. O que é corrigir o Ti? O Ti do estômago ou dos intestinos tem que funcionar para baixo. E aí eu tenho que promover a descendência, porque eu acabo eliminando uma origem de problemas, que é o alimento estagnado no organismo. Isso vai virar umidade ou mucosidade ou calor. Lembrando que essa ideia de fazer uma correção no Ti, ela acontece, por exemplo, também com o Ti do fígado, embora a gente não use o termo corrigir. Porém, o Ti do fígado estagnado ele tende a subir e se manifesta no estômago, nos seios, na garganta ou na cabeça. Qual que é o meu trabalho? Se tiver muito no alto, eu tenho que promover o livre fluxo, mas eu tenho que descender. Embora a deficiência de Ti do fígado pode se manifestar também nos intestinos e no útero. E aí o trabalho é de dispersão. Então a grande dica é isso. Se dedique a aprender o diagnóstico. Se você souber fazer bem feito, fica mais fácil saber o que fazer. Mesmo que você não saiba todos os pontos que tem que usar, todas a estratégia que você vai ter que traçar com pontos, pelo menos errado você não vai fazer. Se tem excesso, você não vai tonificar. E aí fica mais tranquilo de você, depois do atendimento, dar uma pesquisada no caso do seu paciente. Porque o seu diagnóstico está mais correto. E aí a sua consulta vai render mais. E não vai ser num momento que cause constrangimento ou que cause o afastamento do seu paciente. Tá? Veja que se dedicando a isso que eu falei, você aumenta a sua chance de um trabalho mais certo e diminui do trabalho incorreto. Não vai passar má impressão para o seu paciente. É desrespeitoso também essa coisa de pôr um livro em cima da barriga do paciente. Eu falo aqui e parece ridículo isso, mas não sei se você pessoalmente já viu, eu já vi muito. E não contribui para você fazer mais certo, porque a gente tende a tratar o livro. Você estabelece uma relação entre seu paciente e o livro e você usa a receita do livro. E nem sempre essa receita ou essa correspondência acontece na íntegra. Pode ter algumas diferenças. Quais diferenças? Todas essas que eu listei aqui. Então, anota, reveja quantas vezes você quiser esse vídeo e me acompanhe que mais coisas desse tipo eu tenho discutido nesse canal.